mais importante, que é o ponto que eu estou aqui com os senhores. Falando de mim rapidamente, eu não sou economista, eu sou engenheiro de produção, e o patrimônio vai estar lá. Um patrimônio relevante, que tem que durar até a expectativa de vida que cada um considerar para si mesmo. Hoje o salário do trabalho, ele já é uma ferramenta de planejamento financeiro, porque ele é recorrente, ele entra todo mês. Então é muito fácil saber se eu estou gastando mais ou menos do que eu deveria, porque de 30 em 30 dias eu recebo o meu salário. Aí essa pessoa fez 95 anos, super disciplinada, ela foi para o céu aos 95 anos, e o patrimônio que era X virou 5X, porque ela foi exageradamente cautelosa. Também está errado. Ligeira bolha no mercado imobiliário brasileiro também, e tulipa na Holanda, esse é um caso clássico de efeito manada. Independente se o valor da ação está acima ou abaixo do preço justo, independente se tem aí algumas ameaças para o setor de refrigerantes. Como eu gosto de Coca-Cola, comprei Coca-Cola. Isso também é muito bom. Tá? Uma forma disso acontecer foi o que aconteceu com ele. Deu uma experiência, e essa experiência gerou uma emoção, e essa emoção levou a ele trabalhar a parte racional. Mas não dá para considerar que essa foi uma emoção útil para ele, e não dá para considerar que as emoções dos senhores são úteis porque algumas atrapalham. Então, tirando as emoções, é ter meta tangível. Eu vou ser bem específico. No caso dos senhores, a meta tangível que a gente vai ter que ter é do exercício prático, que eu já antecipei. Eu vou fazer aqui uma simulação com os senhores, e aqui é um exemplo hipotético, tá? Não eu estou chutando números, não esqueçam, não vamos criticar e julgar os números, mas vamos entender como é o exercício. São poucas variáveis, poucas informações, e agora eu vou para o simulador, que está lá. Qual é o resultado desse daí? Vou fazer o resultado. Esse sou eu. Tá, vou fazer o resultado. A gente vai ver junto. Alguém falou, não vai dar para 28 mil. Aí outra pessoa falou, é só diminuir a expectativa de vida. Esse engano aqui. Sugerido para ele. Pessoal, Mas é o estilo de vida dele. Porque do jeito que está indo, ele não vai chegar lá onde ele está querendo. mas ele vai chegar, antes dele ver o resultado, ele já vai ver. Bota ali 105 anos, o que acontece? Vai diminuir o valor. 7 mil no exercício. Eu vou deixar, pessoal, o objetivo É 115. vocês entenderem a utilização. Pois não. É só para entender que taxa que você está usando. Pergunta boa. A taxa tem a ver com a estratégia de investimento. O quê? Perfeito? Depende de que cenário você está Perfeito. fazendo. O que sobe, desce. Eu vou lá, eu vou abrir isso. Posso só responder ele? É muito rápido. Aqui, a extremamente conservador é 2% ao ano de taxa real. Então, o simulador ele não é cortador de despesa, que nem a gente viu no exemplo anterior, saindo de 28 para 24. Nesse exemplo, está falando, além de não precisar cortar despesa, você pode gastar a mais. Nesse caso, R$300 a mais, dá para levar os netos no Brasil, sai no McDonald's 2 fins de semana. Exatamente. Mas, tudo bem com o simulador? Pessoal, Beto Carreiro, tá para levar Beto Carreiro, eu levei minhas filhas, sabe o que elas falaram? Não, minhas filhas eu já levei para Disney. Levei para fazer o quê? Convencido pela sociedade. Antes do Beto Carreiro. Então, antes do Beto Carreiro. A minha tem uma filha de 6, outra de 8 anos, duas meninas. Levei para Disney quando elas eram pequenininhas. Uma tinha 3, outra tinha 5. Aí depois eu levei elas na Cidade das Crianças, em São Bernardo do Campo. Não sei se vocês conhecem.
Aí eu perguntei, e aí, gostaram? Muito? São Bernardo. O que vocês gostaram mais, daqui ou de Disney? Ah, daqui. Me falaram antes. Incrível, elas gostaram de São Bernardo, eu gostei também. Muitas das vezes a gente esquece algumas despesas, por exemplo. A gente esquece que de vez em quando a gente vai pagar multa de carro, a gente esquece que a empregada vai ter que ser mandada embora, tem que pagar a indenização para a empregada, tem aí o dentista, tem o condomínio, tem muita coisa que a gente esquece e que depois vai pesando. Então, o seu Décio foi pontual e é meu próximo slide. Por quanto eu consigo alugar esse imóvel de R$200 mil? 800. 0,4. Está falando de 0,4 ao mês. Só que esse 0,4, esse aluguel é uma renda tributável, vai ter que pagar 27,5. Então vamos tirar 27,5 do 0,4. Fazer de cabeça vai dar 0,3. Então a minha renda fixa. Obrigado. Zé do financeiro. Não? 2,8. Olá, boa tarde. De volta aqui, Renato Jaquita. Estou do lado aqui do Renato Rosenblit, que já é nosso parceiro, né, Renato? Terceira vez aqui com a gente? Terceira vez, planejador financeiro, diretor da Planejar. E o assunto hoje é casa própria. Vou falar de casa própria, Renato. Renato tem a sua casa própria, né? Tenho, mas é recente. É recente? É recente, porque a gente vai falar sobre isso, imagino. Vamos explicar por aluguel quê, né? vezes aquisição. Às vezes vale a pena. Muitas vezes vale a pena o aluguel. A ação, sobretudo, que começa a se interessar por financiamento, por planejamento financeiro, por investimento, começa a ver que pode valer a pena alugar e deixar o dinheiro que ele vai aportar na casa própria ou despender ali com financiamento investido em algum outro lugar, né? Perfeito. Com isso, você não tem tanta segurança, né? Tem, porque o dinheiro vai estar em outro ativo. O dinheiro vai estar em outro ativo. Mas se você tiver o dinheiro. Agora, sim. se você não tiver o dinheiro... Aí o aspecto de risco ficou maior. Porque você não tem o dinheiro. E você está assumindo um financiamento de 20, 25, 30 anos. Isso. Você não sabe como vai ser sua vida daqui a 1, 2 anos. Isso. Muito menos daqui a 20, 30. Exatamente. Então, você está tomando um risco e assumindo um compromisso que você não sabe se você vai conseguir honrar. E o imóvel fica alienado ao banco. Então, ou seja, não é teu. Não é. Então, a alienação fiduciária, ela veio, não tem muito tempo, e é um instrumento que juridicamente o credor, que é quem dá o financiamento, ele consegue tomar o imóvel com uma agilidade muito maior do que a ferramenta que existia anteriormente, que era uma hipoteca. Então, a alienação fiduciária... É bem mais ágil. É muito ágil. Bobeou, perdeu a casa, é isso? Isso foi um dos motivos que recentemente tiveram muitos distratos. Imóveis, há 2 anos atrás, começou uma leva de distrato, né? Porque a economia ela vinha bem e de repente começou uma recessão. E muita gente que tinha emprego deixou de ter emprego. E muita gente que achava que ia conseguir o crédito em banco imobiliário antes de passar da construtora para o banco, achava que ia conseguir o crédito, não conseguiu e não tinha o que fazer e ocorreram os distratos, né? Essa foi a primeira tranche de distrato, que foi especificamente da incapacidade das pessoas de conseguirem repagar. Teve uma segunda tranche, não tem a ver com o tema, mas é curiosidade, que como o estoque com os distratos, estoque de imóveis, né? Você começou a ter devoluções e as procuras caíram por causa da recessão, mais oferta, menos demanda, o preço dos imóveis começou a cair e desencadeou uma segunda tranche de distratos, que eram os distratos financeiros. As pessoas faziam conta. O imóvel que eu estou comprando caiu 10% de preço e eu consigo ter judicialmente uma devolução
de 90% do que eu já paguei, você faz a conta, vale a pena fazer o distrato e comprar um imóvel nas novas condições. A gente viu muito disso acontecer, fizemos algumas matérias, inclusive no âmbito da curiosidade, o assunto está emplacando, calma. O assunto está emplacando. Eu fugi Não tem problema, é legal. Porque é interessante, porque o cara comprava o imóvel lá atrás, quando estava o boom imobiliário, o metro quadrado supervalorizado, a demanda era alta, né? Você tem a demanda alta, a oferta era aquela lá, estava acompanhando, mas não dava conta da demanda, então o preço subiu do metro quadrado. E aí o cara pagava um ano, que aquele processo ali antes de entrega de chaves, né? Então em construção. Quando ele ia pegar a chave, ele descobria que o imóvel do lado, que não tinha sido vendido e estava sendo comercializado, estava mais barato do que ele tinha de pagar ainda, apesar daquele 1 ano que ele já, 1 ano, 2 anos que ele já gastou com o dinheiro. Aí, obviamente, o cara, né, ficou tiririca da vida, né? E tentou fazer a devolução, e aí são os extratos, isso aí gerou um problema gigantesco para as incorporadoras, e é uma situação que os caras estão se resolvendo ainda com isso, né? Estão tentando regulamentar já há 1 ano e meio isso, e é uma discussão entre os representantes das incorporadoras e representantes de proteção ao consumidor, né? E não chegaram a um consenso ainda, mas seria importante regulamentar. Mas isso é problema quando os preços caem. A gente já está numa nova fase. Os preços já estabilizaram, os residenciais já começam a acompanhar a inflação, os comerciais já estão acima da inflação. Então, a gente já está numa fase que esse risco ficou para trás, mas é melhor resolver para que quando o novo ciclo econômico de baixa aconteça, não aconteça disso de novo, né? Existem especialistas que acham que os outros bancos vão reagir, né? Tem de reagir, né? Porque esse é um mercado que existe a portabilidade. A gente pode até falar sobre isso temos depois. uma arte sobre portabilidade aqui. Boa, a gente fala. Então guarda isso aí, daqui a pouco a gente explora mais pessoal, isso. Para quem já tem um financiamento em andamento, falar de portabilidade é importante. Então, se os outros bancos não acompanham, eles vão perder recurso. E a questão do crédito imobiliário, ela é um produto que, mal ou bem, os bancos acabam sendo obrigados a ter, não só para fidelizar o cliente ou ter outros produtos, mas porque eles captam recurso em poupança e por regulamentação, 65% da captação de poupança tem que ir para o crédito imobiliário. 65% de captação de poupança. Isso. Tá. Então, se eles não têm esse produto competitivo, eles acabam ficando com esse recurso de poupança parado, que é prejuízo. Tá. Então, eles vão ter que ser competitivos, nem que seja um spread menor. Então, isso vai acontecer. E é por banco muito positivo o financiamento imobiliário. É um crédito bom, né? Porque a gente está vendo a 9%, que é a taxa competitiva. Sim. Se ele capta na poupança nova, rende 70% da Selic. Da Selic. Que está em 6,5%, tira 30% de 6,5%, vai para uns 4,5% de cabeça, pode estar errado, mas 4,5% para 9%, 4,5% de spread e com uma garantia real. Que é a casa. Alienação fiduciária. Que então, se você não pagar o teu imóvel, o banco pega a tua casa. Então, é um produto muito bom para o banco. E você fica 30 anos, 20 anos cliente do banco, né? Sim. Ele vai oferecer produtos para você ali ao longo do tempo, como é que chama ali aqueles plano de capitalização? Não compre, mas não compre. Plano de capitalização. Mas vai oferecer. Ele vai te oferecer seguros, vai te oferecer plano de previdência. Ele vai ter um relacionamento de longo prazo com o cliente. Essa questão do financiamento de longuíssimo prazo é o risco para o banco. Sim. Vou explicar. Tá. E é a oportunidade para um cliente, talvez. Tá. Né? Se a gente fizer a conta, olha, eu estou pagando 9% de juros para um crédito imobiliário, eu tenho produtos conservadores rendendo próximo à Selic, ao CDI, 6,5%. Aí tira os 15% de imposto de renda, dá 5,5% mais ou menos ao ano. Tá bom. Né? A conclusão que a gente chega é, o dinheiro que eu tenho, é melhor eu não pegar um financiamento do que tomar um financiamento que custa muito mais do que o que eu tenho de oportunidade de rentabilidade. Sim. Né? Só que a gente tem eleições agora, né? E a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Ela está bastante indefinida. Vamos supor que eu tomei hoje um financiamento a 9, de 30 anos, e um candidato que não é pró-reforma ganha.
não vou dizer nome para não ser polêmico. Candidato que não é o que é Que isso? não quer deixar o Estado com menos dívida, que não quer fazer a reforma da Previdência. Um candidato que não quer fazer a reforma da Previdência. Não, principalmente. Mas ajuste fiscal em geral, Tá né? bom. Que quer o Estado grande. Tá bom. Né? E o Estado grande é um risco para a atual condição do Brasil. Tá. Então, este risco existindo, a taxa Selic ela não vai ser 6,5 ou 6,25, como pode ser no curto prazo. Ela vai aumenta. subir. E dependendo do candidato, ela pode subir muito. Ela pode, há 2 anos atrás, estava em 14,25. Há mais anos atrás, em 25. Aqui a gente esquece. Quem é mais jovem nem viu isso. Isso. Mas um candidato que enche o Estado, a taxa Selic pode ir a 20. Sim. Pode, né? Não estou dizendo que é provável ou não. É possível. Indo a 20, eu tendo um financiamento imobiliário de 30 anos a 9, eu fiz o melhor negócio do mundo. Não tenho dúvida. É o melhor negócio do mundo. Então, lembrando que isso é pré-fixado, né? a tomada de crédito imobiliário é pré. O que significa que você assina lá um contratinho com o banco que você vai pagar por 30 anos 9%. Não vai pagar mais do que isso, vai pagar 9% no período. Aí quando a inflação estourou, o cara vai aumentar a taxa, não importa, vai pagar 9% ao ano. Entendeu? Isso é interessante. Isso fez com muita gente, mais um parênteses, lá atrás, na época da hiperinflação, ficasse com casas praticamente de graça, né? Sim. Tinha histórico de pessoas que compravam a casa pré-fixada um valor X ali, a inflação, a hiperinflação veio 1000% ao ano, o cara pagava, vamos dizer, R$20 por mês de prestação imobiliária. Espero que isso não aconteça, que é ruim para o Brasil, sem dúvida. Mas é um cenário que quem está pensando em o que fazer tem que avaliar. Tem de avaliar. Se ele acha, não, um candidato que vai inchar o Estado vai ganhar, é um bom call dele fazer uma compra com financiamento. Agora, se eu acho que é um candidato... Vamos esquecer, as eleições. Vamos esquecer esse negócio, Vamos fingir né? que a taxa Selic ela vai ficar baixa no longuíssimo prazo, né? E foi a sua pergunta original. Foi a minha Faz pergunta sentido original. tomar um financiamento, dado que eu tenho... Tem vários cenários. Vamos começar, dado que eu tenho dinheiro para comprar o imóvel. Sim. É um cenário. O cara que tem 500, vou botar de novo aqui para a gente falar com o gráfico novamente aqui, vai. Eu tenho dinheiro para comprar um imóvel. Tem uns 500 mil aqui para comprar um imóvel. Tá. E eu acho que as eleições não vão impactar em Selic, tá? Essa é a premissa. Eu acho que a Selic vai continuar baixa no longo prazo. Eu tenho dinheiro para comprar. Faz sentido eu pegar ou não o financiamento? A conta é muito simples. Eu falei rapidinho dela. Os meus investimentos, eles me rendem a Selic menos 15% em investimentos conservadores. Então, o meu custo de financiamento é 9%. Então, ele custa muito mais do que eu teria de rendimento. Então, não faz sentido eu tomar o financiamento. Faz sentido eu pegar meu dinheiro e eu me financiar. Porque ao invés de ter os 5,5, eu estou tendo custo de oportunidade de um financiamento que seria 9. Sim. Esse é o conceito mais básico. Mas tem alguns poréns. O primeiro porém, vamos supor que eu tenho 45 anos. Eu ia falar 50 para ser outro exemplo, mas eu sou jovem. Sim. E tomando um financiamento de 30 anos, vai até os meus 75. Estará vivo aí. Eu vou estar firme e forte. Eu me cuido, né? Sim. Mas eu tenho amigos com a minha idade que bebem, fumam, não fazem exercício, estão acima do peso, a saúde não está boa. Sim. E tem amigos com a minha idade que a saúde não está nem um pouco boa. Tá. O crédito imobiliário tem embutido um seguro, que esse seguro, o banco que está dando o financiamento, ele não faz avaliação para esse meu amigo especificamente. Não manda o teu amigo para esteira, não vai fazer... Ele pega a idade e sexo, mais só nada, isso. Só isso. Que aí ele usa... Tem uma tabelinha lá Só isso. de vida, então, né? De expectativa de vida. Você acha que pode ir para o céu antes de acabar o financiamento? Porque o seguro é para as prestações do financiamento. Sim. Não é para a entrega de obra, esse é outro seguro. É para prestação do financiamento. Se você acha que vai para o céu num prazo mais curto,
é muito interessante tomar o financiamento, independente dessa conta financeira que eu fiz. Por quê? Você toma o financiamento, foi para o céu, a família não precisa mais pagar as prestações. O seguro cobre? Cobre totalmente. Então, essa é uma avaliação que o internauta tem que fazer também. Por isso, não existe uma resposta, olha, é uma fórmula de bolo, é isso e pronto. Não. Tudo tem os seus prós e contras. Eu falei primeiro da questão financeira e segundo agora da questão do seguro. Agora, tem uma outra coisa interessante também para quem já tem o dinheiro, né? Porque a decisão de compra ou não de um imóvel, na minha opinião, humilde opinião, é claro, o fator de taxa de juros, ele é um impacto, ele tem impacto sobre isso, mas a principal avaliação que tem que ser feita é, eu acho que os imóveis vão se valorizar no tempo ou não, ou desvalorizar no tempo. Isso ninguém tem a resposta, né? Só Deus que sabe o futuro. A gente não. A gente pode... Os corretores parece que tem essa resposta. Não tem. Não acredite nos corretores imobiliários. Não acreditem nos... Eu gosto Olha deles, lá, a primeira né? dica, não acreditem nos corretores. O corretor quer fazer negócio, ele quer vender. Então ele vai falar o que você... falar o que você quer ouvir. Vai falar então, que vai ter metrô, o ele vai falar fazer metrô que vai no fim valorizar, da rua. tudo vai valorizar. E a gente teve a experiência de desvalorização. De desvalorização então, forte. Acontece. Então lá atrás mesmo, antes da desvalorização em 2014, 2015, se você tinha a visão que os imóveis iriam se desvalorizar, mesmo se o financiamento tivesse a 3% ao ano, valia a pena alugar. Esperar o aluguel você está usando bem, então é legal. Quando tiver essa desvalorização, aí você toma a decisão de compra. Então o que eu estou falando é, a decisão é muito mais sensível em relação à valorização ou desvalorização do imóvel. Tem uma coisa importante, tem umas perguntas aqui, eu já estou com vontade de fazê-las, mas segura um pouquinho aí, gente. Tá bom. Valquíria está mandando um olá para você, olá Valquíria. O Oruan pergunta se a gente vai falar sobre consórcio. Vamos falar sobre consórcio? Podemos Vamos falar sobre consórcio, vamos falar. Quer falar agora? Deixa eu fazer uma pergunta antes. O Oruan, já vou fazer a pergunta sobre o consórcio. Espera. E o Márcio aqui já tem o apartamento financiado dele, a gente vai falar sobre isso também. Mas olha só, a pergunta acho que é interessante falar sobre isso agora, porque a gente está no começo da conversa e vale a pena a gente explorar um pouco esse assunto. A pessoa quando compra a casa, normalmente isso aconteceu muito lá atrás, no boom de 2008, 2009, enfim, muitos casais jovens se casar ou morar e vou comprar minha casa. Não vou pagar aluguel porque, enfim, hoje em dia está muito mais fácil, lá atrás estava muito mais fácil pagar financiamento, comprar uma casa do que era na década de 90 ou 80, porque a gente até falou aqui por quê, né? A economia brasileira não propiciava ali um ambiente seguro para você ter investimentos nesse setor. Não era como foi no ano ali de 2008, 2009, quando você teve o boom imobiliário. O cara comprava a casa. Mas ele comprava uma casa para um jovem, para uma família jovem, certo. Né? Um casal ali, 20 e poucos anos, enfim. Aí tinha filho 5 anos depois. Depois tem filho. Aí outro filho. Aconteceu comigo isso daí. Depois tem um filho, meu segundo filho já chorava, o outro acordava, a panela caía, acordava todo mundo. Perfeito. O apartamento era não estava preparado para uma família do tamanho que depois aconteceu ali comigo, né? Perfeito. E acontece com outras pessoas. E ali o cara tem um custo de desvalorização, porque ele vai vender o imóvel. Não é nem de desvalorização, é de transação. De transação, exatamente. Isso. De transação. Então, como é que se faz? Como é que é? Como é que tem que pensar nesse caso? Você foi perfeito. Cara. Assim, racionalmente falando, o mundo ideal é esperar o formato definitivo da família, que também só Deus sabe. Mas a gente planeja. Né? Então, eu casei. Deus e a pílula, né? Mas às vezes ela falha. Ela falha. Já ouvi falar. Eu também já escutei falar disso. Às vezes tem gêmeos, tem um amigo que tem quadrigêmeos. Amigo seu? Fábio Alvim, quadrigêmeos. Parabéns, Fábio Alvim. Parabéns. Parabéns, e Thaís. E tem, mas é o segundo gestação? Não, foi de uma vez só? Que ótimo. Já então pensou? Tudo bem, né? Tudo bem. Então tá ótimo, são só 4. Tranquilo. Mas vamos lá, vai. Cada vez que você sai de um tamanho de imóvel para outro tamanho de imóvel, tem o custo transacional, que é corretagem, que em geral é 600, depende, mas em geral é de 600. Tem de cartório, tem de decoração,
né, de mobiliar, porque os móveis que eram de um formato não cabem no outro, alguns sim, outros não. Tem um desperdício aí. Então você, sabiamente, já entendeu isso. Sim. Espero que aprendam com a sua experiência. Exatamente, é. A família ficou definitiva? São 2 filhos, 3? É o formato que tá bom? Aí já fica menos arriscado a ter um imóvel definitivo por mais longo prazo. Tá, mas o que eu faço enquanto isso? Porque eu quero ter um imóvel, eu tenho dinheiro para ter imóvel. Eu tenho aqui uma saída muito legal. Posso contar? Pode, conta. Tá, beleza. Pega o dinheiro que já existe. Que E não compre o imóvel. Não compre o imóvel. Não compre o imóvel. Não compre o imóvel. Invista em fundos imobiliários. Fundo imobiliário, tem muita explicação sobre isso na internet, gratuita. São fundos que compram imóveis e têm inquilinos lá dentro. Então você comprou cotas de fundos imobiliários, vários, para diversificar. Se tem uma valorização dos imóveis por qualquer questão macroeconômica, as cotas dos fundos imobiliários acompanham. Se tem uma desvalorização, acompanha também. Então, você está redeado em relação ao risco imobiliário. Tá, ok. Nesse meio tempo, você está recebendo os aluguéis e pode até reinvestir em novas cotas de fundos imobiliários. Quando tiver a estrutura familiar definitiva, Você vende as cotas? vende as cotas e compra um imóvel. Imposto de renda? Paga imposto de renda? Sobre os dividendos dos aluguéis recebidos é isento por enquanto, né? O governo falou em tributar Falou em isso, tributar. desistiu, mas sobre a evolução do preço da cota Sim, tem você paga. 20% de ganho de capital. 20%. Tudo bem, pagar imposto é bom, porque só paga se você ganha. Tá? Tá, ok. Então, essa é uma É uma estratégia. forma de enxergar o copo meio cheio, né? Mas o copo Mas é está meio verdade, o cheio. copo tá meio Eu cheio. quero pagar imposto. Ninguém gosta, mas Sim. se você não está pagando é porque você não está tendo ganhos. 20% você paga. No fundo imobiliário é de 20%. Se você vender um imóvel, tijolo, meu imóvel, você paga quanto de imposto de renda? Se eu tenho um imóvel e vendo imóvel, a regra geral é 15% sobre o ganho de capital. Tá. Mas se é o meu único imóvel, Sobre o ganho de capital. sobre o A preço diferença da em que eu venda pago. menos a aquisição. E tem uma correçãozinha no sistema da Receita Federal sobre a aquisição, que teoricamente é inflação, mas é menos que a inflação. Tá bom. Se é o meu único imóvel e ele vale menos de R$440 mil, eu estou isento de ganho de capital desde que eu não tenha feito essa operação nos últimos 5 anos. Entendi. E se é mais de 440 mil ou eu tenho outros imóveis, se eu vendo esse imóvel residencial e com o recurso compro outros imóveis residenciais em até 180 dias, estou isento do ganho de capital. Então, se eu vendi o meu imóvel por 500 mil e esse 500 mil eu usei 200 mil para comprar outro imóvel, então 200 mil em 500 mil é 40%. Então, eu tenho um desconto de 40% sobre o ganho de capital. Muito bom. Tá. Mas voltando a gente para a tava história falando do fundo imobiliário. fundo imobiliário. Eu volto para a sua primeira pergunta. Né? Eu tenho o dinheiro e quero ter um imóvel e estou em dúvida se compro, Gosto do mercado imobiliário. se Quero comprar compro imóvel. ou alugo. E também a minha dúvida é se toma um financiamento para comprar. Sobre o financiamento para comprar eu já respondi. Sim. Sobre a atual taxa de juros não vale a pena, vale a pena pegar o recurso. E você acha que um candidato maluco não, Não é reformista. não reformista, que vai inchar o Isso. Estado e que a Selic possa disparar, vale a pena tomar o financiamento. Mas, voltando, eu estou em dúvida entre eu decidir alugar. Tá? A melhor forma de fazer esse aluguel é pegar esse dinheiro que está disponível e investir em fundos imobiliários. Você está investindo no mercado imobiliário, você vai receber o aluguel de um lado e pagar o aluguel de outro. Quanto você recebe esse aluguel? Todo mês pinga na tua conta? É que existem 130 fundos imobiliários listados na Bolsa. Sei. Cada um 90% é mensalmente. mensalmente. Mas tem exceções e tem fundos imobiliários com foco em ganho de capital, que faz incorporação, Build-to-Suit, Sale-to-Lease. Isso é uma coisa vai... Eu estou falando do fundo imobiliário que compra imóvel, tem o inquilino e paga o aluguel mensalmente. É a grandíssima maioria. Tá bom. Quando você faz isso, uma coisa interessante, o mercado de imóvel residencial no Brasil não é para investidor,
é para quem quer morar, a grandíssima parte desse mercado. Então, um negócio chamado cap rate, que é aluguel sobre o valor do imóvel, no Brasil é em torno de 0,30%, 0,40% ao mês. 0,40% ao mês. 0,30%, 0,40% depende de cada local, cada momento, mas oscila em torno disso. Uma média, a média é isso aí. A média é 0,35%. Tá. Os fundos imobiliários, eles são de imóveis comerciais, de shopping center, de lajes comerciais, salas, de flats, tem de cemitério também, de galpão de logística. É um mercado de investidor. Sei. E ele tem outras características e ele tem um retorno muito mais atrativo do que o imóvel residencial. Então, quando eu faço alocação nos fundos imobiliários, a minha rentabilidade mensal vai de 0,5% a 1% ao mês. E o meu compromisso de aluguel, 0,35%. Ou seja, é uma arbitragem perfeita, porque você está protegido da valorização ou desvalorização dos imóveis e o mês a mês, que é o seu compromisso de aluguel, tem superávit com os aluguéis que são recebidos. Tá bom? Vale a pena fazer consórcio imobiliário? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas é muito diferente de um financiamento. Financiamento, você paga juros. O consórcio paga uma taxa de administração. Sim. Então, o que é o consórcio? Reúne lá, didaticamente, 100 pessoas, cada uma paga no mês R$1.000, aí o consórcio juntou R$100.000, pega e dá R$100.000 para alguém, para um dos 100 do grupo, para ele ir lá e comprar o imóvel de R$100.000 dele. Tá. E não tem juros, porque as pessoas se cooperaram para fazer... É uma vaquinha. Uma vaquinha. Organizada, obviamente. E que cobra a taxa de administração. Então, quando as taxas de financiamento estavam em 12, 13, o consórcio tinha uma taxa de administração de 5. Hoje a gente está com 9, os consórcios continuam com uma taxa de administração de 5, não tem impacto. Então, os consórcios devem estar sentindo essa queda de taxa do financiamento. Mas uma diferença sensível e relevante para essa avaliação é que eu tomando o financiamento, eu entro no imóvel imediatamente. E saio do aluguel, se eu estava em aluguel. No consórcio, não. Eu começo um consórcio e eu posso ser ou sorteado ou dar um lance. Dar um lance é quando quem paga o maior valor possível neste mês. Mas que todos os meses, né? Mensalmente existe a alguém possibilidade. deu o lance. Alguém deu o lance. Mas você nunca vai saber qual é o lance. Porque tem centenas de pessoas, você não conhece todo mundo, então... Às vezes, no mesmo mês, várias pessoas estão com a intenção de dar o lance. Então, você começa a contar com a sorte. E contar com a sorte quer dizer, se eu não recebo, se eu não sou contemplado, eu continuo não tendo imóvel para morar, diferente do financiamento. Então, para ser financeiramente melhor, que é uma pergunta boa, com a atual taxa de 9 do financiamento, eu tenho que ser sorteado rapidamente. Eu não posso ser do meio para o último. Eu gostaria que falasse sobre os jovens de hoje que encontram uma dificuldade enorme para sair da casa dos pais. Rapaz, é uma... difícil. Mas por que não sai da casa do pai? Porque os pais são bonzinhos. Porque os pais são bonzinhos, eles dão tudo, eles são ótimos. São protetores demais. Se eu pudesse, eu não sairia da casa do meu pai, mas é que não dá mais. Que está até hoje na casa dos pais. Estamos aqui com Renato Rosenblit. Ele é consultor financeiro pessoal e a gente vai ter a oportunidade de trocar algumas ideias com ele sobre esse tema que desperta tanto interesse. Ele vai desvendar algumas questões do mercado financeiro para a gente. Ele é formado em Engenharia da Produção pela UFRJ, tem MBA em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e tem uma certificação mundial em planejamento financeiro pessoal, Certified Financial Planner. E tem aí alguns artigos a serem publicados muito em breve e é o nosso palestrante do programa Prosseguir. Eu não trabalho em nenhuma instituição financeira, eu sou autônomo, eu sou um profissional que está começando a se desenvolver no Brasil, que é o planejador financeiro pessoal. Ele não tem nenhum vínculo com nenhuma instituição financeira, ele é independente. Então, qualquer benefício ele trabalha para o cliente e ele está livre de conflitos de interesse que possam existir para casos que a gente conheça, gerentes que trabalham em instituições financeiras eventualmente têm algum tipo de conflito de interesse. Atualmente não planejo não, mas eu estou pensando em começar a planejar. Porque aqui a gente está fazendo uma conta
nesse exercício que se eu passar dos 90 anos, o meu dinheiro acabou. Então esse exercício vai medir exatamente até aonde vai o meu dinheiro dentro da expectativa de vida que eu defini. Por isso R para cima. Senão vai acontecer que nem aquela história do Jorginho King, né, lá da herdeiro lá do Copacabana Palace. Ele também fez um planejamento, só que ele fez um planejamento que ele ia viver até os 80 anos. Aí ele fez 80, milionário, herdeiro. Viveu até os 80 anos, o dinheiro dele acabou, o planejamento dele foi bem feito, ele conseguiu gastar exatamente o que ele queria, só que ele viveu até os 86 anos. Então, dos 80 aos 86, deve ter sido uma fase ruim para ele, porque ele morava de favor, os amigos tinham que ajudar. Não é isso que a gente quer. A gente vai colocar a nossa meta lá na frente. Eu acho que hoje em dia só o dinheiro do INSS não dá para uma pessoa ter uma aposentadoria bem feita. Então ela tem que ter um recurso por fora, ou tá juntando, ou tá investindo em aplicações, alguma coisa para ajudar na aposentadoria. Eu sei qual é o meu perfil de investidor, eu sei que eu não posso ousar como investidor e a minha expectativa de vida é ir até os 90 anos. Esse exercício prático está dizendo, para lá, você está abusando do seu perfil de consumo hoje. Trate de reestruturar seu perfil de consumo para 5.659. É um parâmetro. Tá? Aí a gente vai ter que voltar no nosso exercício de despesas e encontrar quais são as despesas que a gente pode cortar e cumprir. Eu não queria trabalhar, mas a necessidade obriga. Meu gasto vai além de 2 salários. Cuidado, o negócio próprio envolve riscos controláveis que você pode estudar e pode fazer um belo plano de negócios e minimizar, mas riscos não controláveis que vêm de fora e que você está sujeito a se dar mal também. Então qual que é a minha recomendação? Se eu tenho 500 mil reais que eu acumulei, pegar um pedacinho disso para fazer um negócio próprio, tudo bem. Pegar grande parte disso para fazer um negócio próprio, não faça. Cuidado. O primeiro produto extremamente conservador são os famosos fundos DI dos bancos. Tá? O que é um fundo DI? O banco, o gestor, ele só pode comprar ativos para o fundo que tenham taxas de juros pós-fixadas. O que quer dizer isso? Sobe a taxa Selic do Banco Central, os juros desse produto acompanham, cai a taxa Selic do Banco Central, esse produto acompanha a rentabilidade. Se eu escolher hoje optar pela tributação regressiva e resgatar daqui a um ano esse meu produto, eu vou estar pagando 35% de imposto de renda. Se eu decidir resgatar daqui a 3 anos, 30%. A cada 2 anos vai caindo essa alíquota até chegar em 10%. Então eu troquei uma alíquota de 27,5% para uma alíquota de 10% se eu me planejei a só começar a usar esse benefício depois de 10 anos. Se hoje eu tenho um salário de 5 mil reais e preciso de 5 mil reais para viver, eu não vou conseguir viver com o INSS. Eu tenho que me planejar para esse complemento. Ao nosso pedido, este economista fez uma simulação. Se você quer ter uma renda de R$1.000, terá que poupar durante 30 anos R$380 por mês. Se é uma pessoa que está fazendo uma poupança para resgatar essa poupança daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, previdência privada é muito ineficiente, né? Eu recomendo fundos de investimento em geral. São pessoas que se planejam para 10 anos, previdência privada traz o benefício fiscal. Mas, por outro lado, previdência privada ela traz algumas limitações de política de investimento que o gestor possa fazer. Vocês são privilegiados porque vocês têm uma previsibilidade total das receitas, de quanto vocês ganham. Tem gente que, além de fazer previsão das despesas, ainda tem que fazer previsão de receita, né? Que é o meu caso. Eu sou um profissional que às vezes tem palestra, às vezes não tem, às vezes tem uma consultoria, às vezes não tem.
e a minha sazonalidade de receita é grande, exige mais planejamento. Vocês não vão ter essa dificuldade, vocês sabem a receita de vocês, o que vocês têm que fazer, incluindo a despesa de juros, já com a nova modalidade de crédito, fazer com que as despesas totais fiquem necessariamente menores que a receita total. Tá, ela perguntou em relação à aquisição de apartamento, ela vai ter esse recurso daqui a 6 meses na entrega de chaves e daqui a 3 anos você quer quitar a dívida imobiliária. A minha recomendação é que você continue em produtos conservadores, tá? Porque você vai ter uma obrigação, né, uma obrigação de pagamento, que você vai ter um prazo específico para isso, que não vai ser, ao longo do tempo, possível você ir fazendo ajustes, né? Você pode ter uma surpresa desagradável se for para outro tipo de produtos. Renato, eu queria 2 dicas. Um investimento de curtíssimo prazo, qual tipo de aplicação para uma poupança de 6 meses, ou seja, daqui a 6 meses você vai precisar utilizar esse dinheiro. E daqui a 3 anos, qual que seria a melhor opção? 6 meses é amanhã, né? É um prazo curto. Então, eu recomendaria os mesmos produtos que eu recomendei para o fundo de reserva. Tá? São produtos que você sabe que daqui a 6 meses você vai ter o seu recurso. Mesmo que ele vá te trazer uma expectativa de rentabilidade menor, mas você vai ter a segurança. Então, é um CDB de banco de primeira linha em até R$60 mil, é uma poupança em até R$60 mil, é um fundo DI com baixa taxa de administração e baixo risco de crédito, ou uma LFT, que é uma letra financeira do Tesouro. Você tem a possibilidade de comprar isso através do site do Tesouro Direto. Moeda é um investimento mais especulativo, seja dólar, euro, qualquer que seja a moeda. Então, mas como estratégia de portfólio, se a pessoa ela tem algum compromisso futuro em dólar, por exemplo, eu quero que meu filho daqui a 5 anos vá estudar, fazer um MBA fora, e eu sei que custa $100 mil isso, e eu tenho $100 mil a atual cotação. Faz todo sentido, independente da direção que o mercado acha que a moeda vá, fazer uma alocação em dólar, pensando nesse compromisso futuro. Porque você está redeado para qualquer direção que essa moeda vá. Mas como investimento, se eu tenho despesas só em real, eu acho que faz mais sentido deixar na mão de um gestor que está acompanhando isso de uma forma muito mais atenta e profissional, com pesquisa, equipe, e que tem velocidade para tomar decisão, um gestor multimercado, por exemplo, que você tende a ter um resultado melhor do que fazendo sozinho. Assim, separando o investimento de moeda em ações, que foi o tema que você levantou, investir em ações é um movimento menos especulativo, apesar de ser um tipo de investimento de risco, porque você não tem previsibilidade do futuro. Mas moeda, qualquer que seja o horizonte de tempo, você não vai saber a cotação futura da moeda. Ela pode se ajustar num novo patamar de preço, depois seguir uma direção, seguir outra, por N variáveis que acontecem no mundo, no Brasil e no mundo. Já uma ação, você depende do resultado de uma empresa. Então, a empresa, se ela é bem gerida, tem um mercado, ela domina o mercado, ela tem um produto bom, ela investe em desenvolvimento de novos produtos e ela tem perspectiva de continuar sendo geradora de lucro, a perspectiva e o risco desse tipo de investimento é completamente diferente. O problema de investir em ação é quando você não, tem um horizonte de tempo específico para realizar o investimento. Eu tenho um compromisso para daqui a 1 ano vou investir em ação. Você pode pegar um momento ruim de mercado, que mesmo que a empresa esteja bem, a cotação daquela ação pode não estar bem, e você vai realizar um prejuízo em função do momento. Mas se você não tem esse horizonte de tempo fixo, ele é mais flexível, você pode esperar um momento ruim passar e realizar esse investimento num momento bom. Diferente de moeda. A moeda ela pode atingir um patamar que não volte ou demore demais para voltar. Agora, isso é para a pessoa que tem mais para diversificar e pode correr algum risco. E o médio investidor, o pequeno investidor, então, mas o que faz? Hoje o médio, o pequeno tem acesso a produtos que um private banking tem. Então,
Existem estruturas independentes que distribuem produtos de terceiros e próprios, que você consegue fazer uma carteira diversificada com pouco recurso. E quando eu falo pouco recurso, eu estou falando com R$5.000 você consegue diversificar uma carteira com renda fixa, com bolsa, com fundo imobiliário, que é um ativo que o brasileiro ainda não conhece muito bem e que é um ativo interessante como diversificação. Você tem acesso a muitos produtos podendo fazer essa diversificação. Agora, a partir de que quantia você recomendaria, Renato? Assim, depende do objetivo. Eu acho que antes de pensar numa carteira diversificada de investimentos, que foi o que ela comentou, a gente tem que ter a nossa reserva, o fundo de reserva disponível para imprevistos, que a vida é cheia de imprevistos, né? Então a gente pode perder. Principalmente a do brasileiro, né? O brasileiro mais, talvez, né? Não, porque eu acho que a gente tem que lembrar sempre de alguns exemplos que nós tivemos de solavancos de mercado, movimentos que você nunca espera. Por exemplo, não estava tão prevista assim essa onda protecionista no exterior, que pode ocasionar problemas em relação a juros dos Estados Unidos e a alta do dólar, uma coisa que não se previa. Sim. E aí afeta tanto o dólar como bolsa. E tem aqueles solavancos de curto prazo, como foi o caso da delação da JBS. Sim. Naquele dia parecia o fim do mundo. Vamos perder um outro presidente, depois a situação começou a se estabilizar, mas é um momento delicado. Esses são imprevistos que impactam o mercado financeiro, os ativos de risco, né? Eu estou me referindo a imprevisto da minha vida pessoal. Então, eu tenho imprevisto de perder um emprego. Juntando as duas coisas, o imprevisto da vida pessoal, então você tem que ter uma reserva que não sofra com esse risco de cenário. Então, o fundo de reserva tem que ser em produtos que não sofram com imprevistos do cenário global do mercado financeiro. Perfeito. Então, o que é isso? É um CDB, é um fundo DI com baixa taxa de administração, é um Tesouro Selic, que vai estar lá disponível. Tive um imprevisto, em vez de entrar no cheque especial que você mencionou, que apesar da Selic cair, para quem toma recurso, o endividamento ele ainda é caro, bastante caro. Então, para evitar entrar nesse endividamento, você vai lá, acessa o fundo de reserva, se mantém e quando a vida volta ao normal, repõe o fundo de reserva. Então, antes de pensar na diversificação, eu criei meu fundo de reserva e para cada caso tem que ter um montante específico dependendo das características e a vida da pessoa.